seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Eu estourei o áudio, amigo? Acho que não. E Acho que toda não. terça-feira, meio-dia, horário de Brasília, seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda a um vídeo neste canal. E hoje a gente vai trazer um vídeo que é assim, ó. Cara, mamão com açúcar. A gente vai salvar a vida aqui, ó, de muita gente que fica desesperado quando chega esse pedido. E qual é o pedido, amigo? Como ter um programa de estágio na sua organização. E esse vídeo poderia ser chamado Passo a Passo, as 5 dicas. Cara, todas essas listas maravilhosas que o pessoal usa aí para poder chamar atenção, mas não é programa de estágio na prática com o método Raiz 5Ps. Exato, programa de estágio raiz. É. Vamos com esse nome aqui? Vamos, mas antes, não se esqueça, você, pequeno gafanhoto que nos assiste, dá um joinha nesse vídeo, se inscreve no canal, cara, deixa um comentário aqui embaixo nesse conteúdo, não se esqueça de usar seu dedinho Divulgar, aí. de compartilhar. Seu dedinho não serve só para dar o play neste vídeo, mas também serve para curtir, para encaminhar esse vídeo para os amigos, para as amigas, para distribuir a palavra e para se inscrever no nosso canal. Não se esquecem. Mesmo. E se você achar que esse vídeo fez sentido, o meu pedido já de início, já que a gente falou no último vídeo, sobre as pessoas não precisam ficar aqui até o final. Você pode assistir o vídeo a qualquer momento. Se esse vídeo fez sentido para você, em qualquer momento dele, você para e encaminha ele para um amigo, porque o que a gente vai salvar a sua vida aqui pode ser que a gente salve a vida de outro coleguinha que ainda também não nos conhece. Olha só que legal. Então, fique à vontade. Bom, e aí eu vou dizer que vou começar colocando fogo no parquinho aqui. A Thalita e os fogo no parquinho. Porque na verdade o que a gente vai entregar para você hoje aqui, muitos clientes pagam para a gente fazer isso. E a gente aqui, como é raiz, e a gente quer ajudar você, e a gente quer levar nosso método cada vez mais para as pessoas, a gente vai dar isso, free, de graça, e vai ficar aqui no YouTube, gravado, para você ver ele quantas vezes você quiser. Então, para a gente começar e aterrissar você aqui, o ponto é, você recebeu um e-mail do seu diretor dizendo assim, quero um programa de estágio. Por onde começar? O que fazer? Como? Onde? Como é que faz? E aí a gente vai fazer ele com base em quê, amigo? Com base no nosso método Raiz 5Ps. Então, a gente vai conectar o passo a passo de um programa de estágio, né, de uma estruturação de um programa de estágio. A gente não tem aqui a ambição de ser a única maneira, mas uma maneira que a gente sabe que já deu certo em várias organizações. Como a Thalita falou, a gente já implantou isso em clientes nossos aqui da Consultoria Raiz e funciona. Então, para você que está perdidaça, para você que está naquela situação que ainda é mato, mamão com açúcar. E quero dizer outra coisa, é o método que a gente ensinou para todos os nossos mentorandos. E, cara, mais de 50% dos nossos mentorandos tiveram uma promoção em menos de 6 meses. Fica com esse número aí e vê se esse método não funciona. Não é pouco não, tá? E promoção por quê? Cara, porque aplicou e deu resultado. Tão simples quanto isso. E sem mais delongas, vamos começar então com o primeiro P. Papel e caneta na mão, pega o seu café, senta aí e fica atento, tá? Primeiro P do treinamento raiz é o P do propósito. Propósito. E aí é a primeira pergunta que fica. Chegou o e-mail do seu diretor, da sua diretora, da sua área executiva, do CEO, de quem quer que seja que está lá em cima no Olimpo, pedindo um programa de estágio. Qual que é o real objetivo, qual que é o real propósito desse programa de estágio? E aí a gente sabe que existem organizações que querem, vamos ter uma mão de obra barata, que a gente possa passar atividades operacionais e se der certo, quem sabe talvez todavia a gente contratar um ou outro, mas existem organizações que sim, querem aproveitar essa oportunidade para desenvolver talentos que estão no início de carreira, moldar de acordo com a sua cultura, pegar pessoas que estão ali com aquela energia super elevadíssima para começar uma carreira e tá tudo bem também. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar realmente qual que é o propósito de se implantar um programa de estágio na sua organização. Se é algo que tende a ser perene, ou seja, vão ter turmas e turmas. Se é algo muito momentâneo, porque eventualmente sua empresa
fechou um grande projeto, precisa entregar alguma coisa, só que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não sabe se isso vai acontecer de novo. Enfim, tudo isso é, né, o alicerce para você começar a desenhar o seu programa, um programa que vai dar sucesso, vai dar resultado lá na frente. Tá coçando aí, Editor, amigo? não, minha lente, vou ter que dar uma saída 1 minutinho aqui. Editor, põe uma carinha aqui, onde nem vai continuando falando aí, que eu já volto. Ela virou. Ah, não, te Já... espero. Põe um relógio aqui, a gente espera. Olha. Vai lá. Estamos de volta e pela primeira vez um vídeo cortado neste canal, mas foi por uma boa causa, senão a gente podia perder um olho da Thalita ou 2, quem sabe. Estamos são e salvos agora. Quem usa Ela foi colocar as lentes da sabe? oportunidade, tá? Mas não tá aqui as lentes da oportunidade. Ela foi colocar as lentes da oportunidade para um programa de estágio bem sucedido. Então a gente está falando sobre propósito e como conectar isso, né, de maneira sustentável para você começar a construir seu programa de estágio. Porque eu vejo assim que muitas vezes as empresas querem ter um programa de estágio só porque o vizinho tem e ele precisa ter também. Então, assim, antes de você colocar uma energia, ou para que você saiba como você vai colocar energia nesse programa, é muito importante você saber da sua organização qual é o objetivo, né, desse programa de estágio. É realmente depois contratar esses jovens talentos ou não? É só ter, eles vão passar por aqui, vão nos ajudar e daqui a pouco vai entrar gente nova e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas isso também te ajuda a saber exatamente como organizar esse programa. Porque um programa de estágio que você vai querer ficar com as pessoas é totalmente diferente de um programa onde as pessoas só vêm fazer o estágio ali, completar as horas dele, e depois outras pessoas chegam. Então, é muito importante você entender logo de largada qual é o objetivo desse programa de estágio. Certo, amigo? Certo. Então, quando chegar esse e-mail, que muito provavelmente vai ser um e-mail urgente, é para ontem, essa coisa que a gente nunca vê no mundo corporativo, você precisa sentar com essa liderança, com quem te pediu, e ter uma discussão mais franca, mais aberta, se posicionar, ok, qual que é o objetivo final desse programa? Quando eu chegar lá na frente de um programa ou né, no final dele, seja o tempo que for, 6 meses, 1 ano, como que você vai avaliar que foi um sucesso? E entender da pessoa que está te solicitando, né, quais são os principais pontos que ela vai avaliar lá no futuro que aquele programa foi um sucesso. Isso é um pouco do propósito que vai guiar e vai nortear as suas ações. Por quê? Porque no meio de tudo isso, entre pedir e ter o sucesso lá na frente, você vai precisar tomar uma série de decisões no meio do caminho. E essas decisões, elas precisam ter uma linha mestra. A linha mestra vai ser esse propósito, esse objetivo final. Obviamente que vai também estar conectado com seus KPIs para dizer lá na frente se esse programa valeu a pena ou não. E agora, alerta. Alerta, editor. Põe aqui Spoiler de alerta. Alerta. Sabe por quê? Uma coisa muito importante, querido telespectador. Nesse momento também, você já vai tirar qual é o indicador de sucesso. Porque quando você tem um objetivo, você já sabe qual é o indicador de sucesso. Então, você já vai sair dessa conversa com qual indicador vai realmente mostrar que esse programa de estágio foi um sucesso. No caso, se a pessoa vai ficar, é percentual de efetivação. Então, qual é o percentual que a gente vai efetivar ao longo do nosso programa para que a gente saiba que esse programa foi um sucesso? Ou, se não é efetivação, qual é o outro indicador que vai mostrar que esse programa dá certo? Então, na largada, você já vai buscar qual é o indicador de sucesso. Não é no fim, é na largada. Você tem que saber exatamente aonde e como é a linha de chegada. Exatamente. E é isso que a gente ensina para os nossos mentorandos, porque normalmente a gente percebe as pessoas de RH buscando esse indicador lá no final e depois perdido, tentando entender onde foi, o que deu certo, o que não deu. Não, na nossa mentoria raiz a gente sempre fala, cara, indicador de sucesso a gente pega na largada. Então, no propósito, você já tem que saber qual é o indicador de sucesso. Até porque, muito provavelmente, no meio do caminho, você vai precisar de apoio, né? Se você... E, cara, por maior que seja a sua área, por mais grana que você tenha para gastar para fazer isso acontecer, você vai precisar de apoio dentro da organização e a gente vai te mostrar exatamente onde e por quê. E para ter esse apoio, você precisa ter um propósito muito claro, senão as pessoas não vão fazer só porque você está pedindo. As pessoas precisam entender por que tem que ser feito aquilo que tem que ser feito. E para isso, nessa etapa, né, do propósito, a gente também passa lá com os nossos mentorandos o mapa do poder,
que nada mais é, né, do que uma estrutura matricial onde você vai listar as pessoas da sua organização que podem influenciar ou apoiar você durante uma ação sua de T&D, nesse caso, um programa de estágio. Então, não é simplesmente só sobre o cargo da pessoa, aquele cargo alto, então ela tem poder na minha organização. Não. Para cada programa, para cada ação que você vai fazer, você pode ter um mapa de poder diferente. E muitas vezes o poder vai vir de alguém que não necessariamente tem aquele cargo super elevado, mas ele tem uma alta influência naquela atividade específica ou naquele setor específico, enfim. Então, você vai pegar, e aí, editor, põe aqui na tela, aqui, né, na minha cara aqui, uma carinha, mais ou menos, como é que é esse mapa, um desenho, né, do mapa do poder. Lembrando que no nosso Instagram também tem ele, se a pessoa quiser pegar e editar, tá? Editar lá. Você pega esse mapa e escreve mesmo, porque isso vai te ajudar demais na execução desse programa. Nesse caso, programa de estágio, mas se for um outro programa também, para você saber aonde buscar os aliados, onde investir seu tempo interno de networking para conquistar as pessoas certas para a execução daquilo com extrema maestria. Então, primeiro P, propósito, você precisa ter clareza de onde quer chegar e saber quem vai te ajudar nesse caminho. Bom, então, primeiro P, ok, já entendi, já sei qual é o propósito, já sei qual é o indicador de sucesso. O segundo P, então, é o quê? Público, ou alguns lugares chamam de persona. Aqui a gente chama de público. E aí, assim, o que está no público? Quem são as pessoas que vão participar desse programa de estágio? Quais serão essas pessoas que vão participar desse programa de estágio? Eu vou querer estagiário no último ano, no último semestre, eu vou querer ele novinho lá, entrou na faculdade, eu já quero. Então, assim, ó, quem é seu público? Por quê? Para você montar um negócio que faça sentido e dê resultado, você precisa entender quem é esse público que vai participar. Um público de liderança é totalmente diferente de um público de estagiário, que é totalmente diferente de um público de vendas, que é totalmente diferente de um público aqui de RH. Então, quem é seu público? E é como o Rodney fala, não é só dados demográficos, tá? É menino, menina, idade média ali de 18 anos. Não, é entender de fato do que eles gostam, né? Ou como diria, como é que era aquele programa da Globo lá de sexta-feira? Globo Repórter. Como vivem? Como se comem, reproduzem, né? O que como comem. Se reproduzem. E aí eu até adicionaria um pouquinho mais de detalhe, porque dentro de uma área você pode ter público diferente. Por exemplo, dentro de liderança, obviamente você vai ter uma persona ali do líder da sua organização, mas podem ter diferentes tipos de liderança, assim como tem no programa de estágio. E por que isso importa? Não é somente para você definir como e o que você vai entregar para eles ao longo desse programa de estágio como área de capacitação, de treinamento, de desenvolvimento, de aprendizagem, como você chama aí, mas também para alinhar com a área de Talent Acquisition, onde o talent vai buscar essas pessoas. Como Exatamente. Ele vai buscar essas pessoas. Porque, de novo, o seu objetivo não é só ser lindo e maravilhoso na área de treinamento, ou fazer um treinamento que a avaliação de reação seja espetacular. Mas quanto mais você for capaz de influenciar áreas que estão ao seu redor para trabalhar em conjunto para o seu sucesso, mais sucesso você vai ter. Então, quando você está desenhando o seu público, ele não vai servir só para você entregar conteúdo e modelos e metodologias de aprendizagem. Vai ser para você também alinhar com outras áreas o papel e o suporte que elas vão ter durante esse processo. Pode ser até que a área de talent já tenha uma ideia de quem é essa persona estagiário para ser contratado ou para fazer alianças com universidades e aonde quer que seja que eles vão buscar essas pessoas. Pode ser que eles já tenham uma ideia disso. E aí faz parte do seu papel entender essa ideia, se ela já existe ou não. E se ela não existe, não fica triste, não. Você tem um potencial enorme na mão de ir lá, criar e deixar muito claro para as outras pessoas da organização o seu papel nesse processo, além do seu quadradinho. A gente fala muito, né, sobre pensar fora da caixa, mas a gente não precisa pensar só fora da caixa, não. A gente precisa atuar fora da caixa. É ali que as coisas acontecem. E quando você dá esse suporte, esse apoio, as chances são que, né, lá na frente você consiga de novo esse apoio, essa reciprocidade de volta. E não existe programa de sucesso que não tenha uma persona bem definida, né? Qualquer curso que você vai fazer de metodologia instrucional, de design instrucional, ela vai te falar isso, que para você montar qualquer coisa, ainda mais quando você está montando um programa, é muito importante que você tenha essa persona. E se você não tem, desenhe.
né? Então, tenta entender um pouco mais desse universo, né? E é muito importante que o Rondinei traz isso, né? Que mesmo, por exemplo, no nível de liderança tem estilo diferente. Estagiário, então, gente, dependendo do curso, são públicos totalmente diferentes, né? Pessoa de tecnologia é totalmente diferente de humanas, que é totalmente diferente da galera de exatas. Então, assim, qual é o seu público, né? Do que eles gostam, né? E aí, dependendo do tamanho da sua organização e de como que esse pedido veio, pode ser que o seu programa tenha que contemplar pessoas de áreas diferentes. Então, você vai ter que ter um programa de estágio que contemple estagiários da área de tecnologia, estagiários da área de humanas, estagiário das áreas de negócio, enfim, vão vir de várias especialidades diferentes. E aí é um momento que, né, entendendo o propósito, você vai decidir se você roda um programa para todo mundo ou se este programa vai possuir elementos que são personalizados dependendo de cada área. E a gente vai passar aqui exatamente no próximo P, né, como que você monta isso, né, no detalhe aqui, que é o P, né, Thalita, do plano, quando a gente vai montar um plano. Então vamos lá, recapitulando. Primeiro você identificou com maneira muito clara o propósito e quem são as pessoas na organização que vão te ajudar a partir do mapa do poder. Depois você identificou muito bem quem é esse público, né? Que área pertence, o que gostam, o que não gostam, alinhou com a área de Talent Acquisition para fazer esse cross-check de, ok, estamos falando da mesma persona. E a partir daí você está já com a base feita para montar o seu plano. E um plano de programa de estágio, a gente vai passar para vocês aqui um plano típico, tá? Não quer dizer que é o melhor nem o pior, mas como a gente disse, é um plano típico que a gente já implementou em outras organizações, já viu implementado e tem dado muito resultado. E este plano, ele tem algumas etapas, né? Quando você, né, pensando num programa de estágio, numa linha do tempo. Então, se a gente pensar numa linha do tempo, vai ter um começo, né, um meio e um fim. E o começo, a gente, né, costuma falar assim, tudo começa pelo começo com um bom kickoff, né, Thalita? Mas isso é muito importante, porque o kickoff é onde você dá a largada para o projeto, né? Onde você acaba trazendo as pessoas que vão participar desse programa, desse projeto, para perto, para trazer um pouco da importância disso, de trazer um pouco desse propósito, né, que está na cabeça do T&D, para a cabeça das pessoas que vão atuar nesse projeto. Então, o kickoff ele é muito importante, né? Até porque quando a gente fala de programas que têm áreas laterais, em algum momento, T&D não vai fazer tudo. Por exemplo, num programa de estágio, tem a parte muito importante que é a seleção das pessoas. Quem que vai participar desse programa? E essa parte de seleção, ela não fica com T&D, né? Normalmente fica com a área de Talent Acquisition, recrutamento e seleção, como chamar aí na sua empresa. Então, é muito importante que nesse kickoff o time de Talent Acquisition tenha em mente a importância desse propósito, a meta, para que eles também possam selecionar as melhores pessoas para esse projeto. Exatamente. Então, o kickoff do projeto, com todas as áreas responsáveis e que vão participar desse programa, é muito importante. Então, começando ali do kickoff, imaginando então, né, que num programa de estágio, o primeiro ponto ali é a seleção das pessoas, né? Porém, aqui tem um ponto importante, né, Rondinei? Não é T&D que faz a seleção. Não. Né? Aí por isso que o alinhamento é fundamental. E aí, esse kickoff, você, obviamente, se você fez o exercício do mapa do poder, você vai saber exatamente quem que você vai chamar para o kickoff. São as pessoas que vão, de alguma forma, influenciar ao longo desse projeto a execução. Legal. Você vai precisar fazer também algumas definições que a gente acredita que são muito importantes, e essas definições já começam em como que você vai cuidar do onboarding desses estagiários, dessas pessoas que estão chegando para dentro da sua organização. Como que esse onboarding vai acontecer? Quanto tempo ele vai durar? E, né, existem uma série de maneiras, você pode fazer, sei lá, o onboarding de um dia, onde você vai passar aquelas questões tradicionais de missão, visão, valores, compliance, tudo aquilo que, né, um colaborador novo necessariamente precisa passar para estar dentro da organização, e você pode aproveitar muita coisa que você já faz, né, com colaboradores para trazer para o programa de estágio, explicar também como é que vai ser esse programa, mas uma sugestão, né, uma recomendação que a gente faz com relação a isso é você pensar em criar um ritual para este começo. Esse onboard, tudo que a gente faz com um rito, né, a gente tende a
ter uma perenidade maior daquilo. Então, né, nós, seres humanos, nós somos seres de rituais, a gente gosta dos rituais. Então, quando a gente começa um programa com um ritual, a energia já começa de uma maneira diferente. As pessoas já entendem que elas estão fazendo parte de algo que não é trivial, é algo que foi preparado, que foi pensado para estar ali. Aí você já começa a trazer o engajamento daquele público para você. Seja, nesse caso, um programa de estágio, mas se for para outros programas também, você pode começar e, né, recomendamos que você sempre comece com algum tipo de ritual muito claro e específico para aquele programa. Então, no caso do estágio, né, pensar em rituais, em formatos que você possa acolher essas pessoas, não somente chegar por uma sala, ó, faz esses cursos, ou vamos fazer aqui uma apresentação com o RH de o que é a empresa, mas que tipo de ritual de chegada? Pode ser rituais com kit, né, Thalita? A gente vê muito hoje em dia as empresas preparando kits específicos, de repente uma foto num lugar específico da companhia para poder postar nas mídias sociais, apresentação, se você conseguir, né? E aí é aquela coisa que é marcar um golaço, na minha opinião. Você colocar o CEO ou presidente ou a pessoa, né, do alto cargo da sua organização para receber esses estagiários e ter um bate-papo aberto com eles, sabe? Aquela coisa para já dar uma quebrada nessas questões de hierarquia que muitas vezes a gente batalha, né? Para que as pessoas quebrem dentro das organizações e tenham mais liberdade de comunicação, de serem criativos, de darem opiniões. Você já começa a colocar essa cultura, né? Se você começa com um ritual bem legal. Eu não sei, Thales, se de repente você já viu outros tipos de rituais aí que você possa... Cara, é só as pessoas navegaram no LinkedIn, que tem muito exemplo lá, desde Sim. ação de vídeo, de trollagem positiva com as pessoas. Meu, a criatividade aí vai muito do DNA, da cultura da empresa, e cada um tem o seu. Mas acho que ter ali uma boas-vindas, né, um kit personalizado para que as pessoas se sintam parte de um programa, para mim eu acho que é fundamental, né? Então eu acho que você trouxe essa questão do rito, é muito importante porque isso começa a trazer a cultura, né? Isso mostra já como faz, e isso também ajuda no senso de pertencimento das pessoas que estão chegando, né? Sensacional. Mas, Rodney, queria dizer que esse vídeo vai ficar muito bom, vai ficar incrível. E eu acho que ele merecia uma parte 2. Ué, por que não? Porque eu acho que as pessoas, eu acho que elas deveriam vir para o parte 2, porque ó, aqui a gente já falou de propósito, falamos de público e começamos a falar do nosso plano, que primeiro é onboarding. E eu acho que a gente poderia deixar o restante para o segundo vídeo. O que você acha, meu querido amigo? Rapidinho, você está querendo acabar aqui agora já? É mesmo? Sim, porque vem parte 2, a pessoa fica louca para saber qual é a continuação e vai voltar semana que vem. Adoro! Pode ser uma boa mesmo. Ué, por que não? Tipo, eu comecei a falar e comecei a criar isso na cabeça aqui, ó. Me diz aí, querido gafanhoto, valeu a pena até aqui? Você está interessado na parte 2? To be continued. Ó, ainda coloca no finalzinho. To be continued. To be continued. Isso. Mas, sim, e o que a gente vai falar no To be continued? Só para tem uma notinha aqui, ó. A gente vai falar sobre, né, a continuação do onboarding, que é não só fazer esses processos de rito, mas também ter o envolvimento da liderança, se você tem líderes, né, se você tem áreas diferentes recebendo esse estagiário. A gente vai falar também sobre as trilhas base de aprendizagem que você pode colocar no seu programa de estágio para não só receber o estagiário e entregar na área e deixa ele se virar lá e entregar eles para os leões, não. Como que você acompanha esses primeiros passos com uma trilha base para suportar essas pessoas dentro da organização. Vamos falar também sobre avaliações, como que você se planeja para avaliar o passo a passo do programa e das pessoas que estão fazendo parte desse programa, porque esse é o papel, né? Não é só o papel do líder avaliar, ou do RH que faz recrutamento e seleção avaliar, mas você, como área de treinamento, também tem uma corresponsabilidade nesse processo de avaliação do programa e também das pessoas, de como que elas estão se desenvolvendo a partir desse programa. E tudo isso só dentro do plano, né? Lembrando que 5 P's, isso é só no plano. Isso só dentro do plano, a gente ainda está no plano. O plano, né, eventualmente, de você pensar numa mentoria para isso, né, dentro desse processo de padrinhos, etc. Tem uma série de formatos aí que são bem interessantes também. E, óbvio, como que você fazer o fechamento e encerramento de um programa para falar, começamos, atuamos,
terminamos e agora vamos repetir ou vamos expandir, enfim, como você desejar aí na sua organização. E aí a gente está só dentro do plano. Que dentro depois do método 5Ps ainda vamos falar de performance e pitch. E vamos falar do pitch. E eu listei aqui, ó, dicas extras. Nossa, então tem muita coisa por aí. Aqui, ó, dicas extras. Tem muita coisa por aí. Porque a performance, né, apesar de você avaliar, né, saber como que você avalia dentro do plano, quando você precisa se estruturar para comunicar isso, a gente tem um P separado, que é o performance, onde a gente vai mostrar para você como se estruturar para poder realmente entender o que você viu acontecer durante o plano e, obviamente, o pitch de como que você construir um discurso de valor para sua organização, se você tiver interesse em se promover diante daquilo, né, com aquele programa, e também para promover esse programa, de repente, para outras áreas da sua empresa, para mais pessoas, ou se você começou com 10 estagiários para conseguir engajamento para ter 20, 30 lá no futuro, enfim, como que você vende o seu peixe, basicamente. Então, se você gostou desse vídeo até agora e fez sentido esses primeiros P's, semana que vem a gente volta com a continuação do como montar um programa de estágio. Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, estaremos aqui. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau.